Sejam bem-vindos ao Fala Rara. Meu nome é Washington, eu sou um homem preto, cabelo curto, estou usando uma camisa cinza, uma camisa polo cinza, e vamos falar um pouco hoje sobre a importância da fisioterapia nas nossas vidas. Vai estar comigo hoje é a Kate Oliveira, formada desde 2008, expert no assunto. Seja bem-vinda, Kate. Obrigada, bondade sua. Eu falo que você é expert no assunto e eu vou explicar para eles o porquê que você é expert no assunto. Eu conheci a Kate num momento bem difícil. Eu tomei um tombo, bati o joelho e você sabe, né? A vida de hemofílico, quando toma um tombo e bate alguma coisa, eu tenho um inchaço. E tive uma cartinha da Hemato encaminhando para uma fisioterapeuta para fazer 10 sessões. E você sabe como é difícil encontrar profissionais que conheçam o que é hemofilia ou que estejam dispostos a trabalhar com quem é hemofílico. É verdade. É muito ruim achar profissionais que trabalham com hemofilia ou que topem trabalhar com hemofílico sem conhecer a fundo a hemofilia. Foi assim que eu conheci a Kate, gente. Mais uma vez, Kate, seja bem-vinda ao bate-papo. Obrigada pelo convite, pela confiança também, muito obrigada. Olha, a confiança é grande porque a gente se conheceu num momento bem adverso. E você não me conhecia, quando chegou lá, você olhou pra cara do meu joelho e você falou, meu Deus do céu, o que esse menino aprontou? E num simples bate-papo você conseguiu entender a minha situação e atuar em cima do que eu estava precisando sem medo. E eu falo sem medo porque eu percebi isso em você. E aí, bons profissionais e sabem o que estão fazendo, não tem medo de ir para aquela situação que faz parte do dia a dia. Embora seja um assunto que você não conheça. Sim, sim. O que me ajudou, por exemplo, a cuidar de você foi o seu conhecimento sobre a doença, né? Então, o que você me trouxe, a parte técnica que você soube me explicar, ok, então já entendi com o que eu tô lidando e como que eu vou, dentro de um protocolo de reabilitação, atuar para controle de inchaço, controle de dor, de inflamação, recuperação de amplitude de movimento. Como é que eu vou cuidar dele, levando em conta não só o trauma, mas a doença de base. Que bacana. E esse negócio de eu me conhecer, esse autoconhecimento, os pais também têm esse conhecimento de como é o filho, ou o próprio paciente pode ter esse conhecimento, mas o médico passou uma cartinha também, né? Uhum. Ela passou uma cartinha falando o que eu precisava, mas ela não descreveu em termos técnicos, ela só mandou uma ressalva. Eu não podia fazer algo que pulsasse, não é isso? Isso, tinha ali uma conduta de ultrassom pulsado que deveria ser evitada. E você sabe por quê? Me explicar o porquê disso? Esse ultrassom pulsado, ele pode alterar ali a circulação local, né? Então, a depender da abordagem, do tempo de abordagem do ultrassom pulsado, ele pode aumentar o sangramento, né? Pode, ao invés de controlar o sangramento, aumentá-lo. Então, no primeiro momento, a gente opta por não usá-lo. Viu? A importância de você ter um profissional que conheça, porque se a gente for em qualquer profissional, ele vai fazer o que ele sabe fazer, que está acostumado a fazer em qualquer paciente, só que nós não somos qualquer paciente. Por ter hemofilia, a gente tem que ter determinados cuidados. Sim. E agora, falando sobre você mesmo, assim, você sentiu medo quando você olhou para o meu joelho e você falou, ele tá me explicando o que é, mas... Não senti medo, porque eu gosto de desafio, eu amo fisioterapia, eu amo reabilitação. Então, quando eu pego um caso diferente, algo que me desafia, eu sempre acho muito bom. Então, para mim, medo não é uma sensação que eu percebo quando eu lido com situações diferentes. Eu tenho a curiosidade. Então, eu quero entender, eu quero resolver, eu quero ver a coisa funcionar. E esse funcionar dela foi me ajudar, viu, gente? Me ajudou muito. E aí, quando você fala de reabilitação, você trabalha com reabilitação do quê?
Reabilitação ortopédica. O que é a reabilitação ortopédica? São os problemas que a gente tem nas articulações, nos tendões, nos músculos, né? Então, desde artroses, desgastes, tendinites, problemas de hérnias de disco, traumas, né, pós-operatórios de fratura, etc. Todos esses problemas são chamados ortopédicos e eu sou especializada nessa área, eu atuo nessa área. Embora a fisioterapia seja ampla, né, a fisioterapia pode abranger muitas coisas. Acho que você vai ter uns hemofílicos te ligando. Viu? Mas dentro desse campo, né, que é a minha especialidade, é isso que eu cuido, é isso que eu sei tratar. Que legal. Então, ela foi indicação, gente. Então, quando me indicaram você, sem saber que você era especialista nisso, mas sabendo que você era especialista em fisioterapia, foi um achado. E eu fiquei muito confortável com o seu atendimento, porque tem profissionais que eu já fui e que eu simplesmente saía da sessão com dor. E acho que não é o correto. Se você vai para tirar a dor, como que você vai sair com dor? Eu não entendo muito disso, mas não faz sentido. Em geral, não. A gente não quer provocar a dor, né? Às vezes o que acontece no tratamento é a demora do controle da dor, mas não piora da dor. Né? A maioria das vezes a gente não visa piorar a dor de jeito nenhum. E se a conduta que gerou mais dor ou piorou o quadro inflamatório, a gente tem que rever a conduta. Né? Pelo menos controlar aquele quadro de dor. Se está piorando, não é o caminho, é o corpo alertando ali que algo foi agressivo, né? Causou algum dano. E que legal saber que você, enquanto profissional, aceitou o desafio, não teve medo, mas o que você enxerga da importância da fisioterapia, seja na reabilitação ou para quem tem sintomas crônicos como eu tenho? A fisioterapia é fundamental, porque o fisioterapeuta é o profissional que vai entender da mecânica do teu corpo, ele vai também saber o controle do quadro ali, seja inflamação aguda, seja inflamação crônica, né? Embora você entre ali com a parte, vamos dizer, medicamentosa, para controle da parte química que está agredindo o teu corpo, mas essa muitas vezes não é a causa do problema, né? Na maioria das vezes não é. Né? É uma resposta inflamatória a um dano causado geralmente por alterações mecânicas. Né? Por exemplo, desgaste articular, problema na cartilagem. E essa parte mecânica, quem vai cuidar é o fisioterapeuta, que é o especialista em movimento, que vai administrar ali ganho de amplitude, flexibilidade, que vai dar, né, condições do músculo gerar mais força, com fortalecimento muscular, reequilíbrio postural, se for o caso. Caramba, é um monte de coisa. É muita coisa. O meu é crônico já, a gente sabe, a gente já conversou bastante sobre isso. Inclusive, ela me orientou sobre um monte de coisa. Eu falo, procure sempre o seu médico, agora eu vou falar, procure sempre o fisioterapeuta para te dar orientações, é muito importante. E dentro desse processo, quem não é tão crônico, por exemplo, não tem o processo tão crônico como eu, teve alguns sangramentos na articulação, tem ali aquela inflamação articular, a fisioterapia consegue reabilitar em quantos % isso? A fisioterapia serve para reabilitar porque geralmente quando há o sangramento, você vai ter ali as estruturas expostas a algum tipo de degeneração, né? E aí, nesse momento, pode ter aderências, pode ter ali rigidez articular, né? Se não for bem controlado. Então, na resposta a médio e longo prazo, a pessoa acaba tendo ali adaptações, ou às vezes até algumas sequelas, que com o tempo ela vai ter dor, ela vai ter mais degeneração do que deveria, né? Ela vai adaptar o jeito de andar, o jeito de se mexer por conta daquilo. Então, o ideal é tratar antes que fique crônico, né? Isso vai prolongar a saúde das articulações, dos músculos e assim por diante. Então, a gente pode dizer que existe a profilaxia Sim. do inflamatório. Você até comentou, você precisa ter seu médico, mas você também precisa ter seu fisioterapeuta. Assim como tem o seu dentista, né? Então, o fisioterapeuta também é um profissional que a gente tem que ter como referência. Né? Não só no momento que aconteceu algo muito grande, né? Fraturei. Não necessariamente, mas se eu tenho uma dor e aquela dor foi diagnosticada como algo ortopédico, como algo mecânico, então o profissional que vai te reabilitar é o fisioterapeuta. Boa. Aquele aparelho que a gente usou, que é o choquinho, que eu falo que é o choquinho, ele serve para quê? A gente usou duas modalidades, né, que tem essa sensação de choquinho. Uma foi terapia combinada, que eu uso ultrassom associado com a corrente,
E aí ele tem função anti-inflamatória e analgésica. E a gente usou um outro tipo que tem a sensação de choquinho, que é a eletroestimulação muscular, que é para ativar mais fibras musculares durante o exercício e potencializar a função daquele exercício, né? O fortalecimento ser potencializado. Então, se você recrutaria certo número de fibras musculares, com aquele aparelho você aumenta a demanda e consegue um resultado de fortalecimento mais rápido. Então, aí, como consequência, musculatura forte, pouco sangramento. Pouco sangramento, vida bem próxima do normal. Então, a gente, para nós que somos hemofílicos, eu costumo dizer que é um combo. Eu faço a profilaxia, eu evito sangramento. Eu faço fisioterapia, fortaleço minha musculatura. Fortalecer a musculatura do membro determinado, que é o joelho, ou a bacia, ou o quadril, ou os tornozelos, eu consigo ir para a academia fazer um exercício tranquilamente. Exato. E isso é uma reação em cadeia. Sim. Porque se eu tô com o joelho doendo, consequentemente eu vou pisar mal, vou forçar mais o meu lado esquerdo ou direito, dependendo de onde for, e consequentemente eu vou arrumar outras dores e outros processos inflamatórios. Exatamente. E até o controle de dor, só te cortando, né? Controlar a dor para fortalecer é tão importante porque existe algo que já é estudado que o sistema nervoso central inibe, né, a contração muscular quando há presença de dor e inflamação. Então, essa informação atrasa o fortalecimento. Então, a pessoa às vezes está fazendo exercícios em cima de dor e isso pode ser um prejuízo. Então, o exercício, mesmo que a pessoa tenha dor, deve ser controlado, né? Assim, amplitude controlada, carga controlada para que ela consiga executar. Mas se ela faz ali em cima da dor, causando mais dor, isso também é um prejuízo. Ao invés de ganhar, ela está perdendo, está atrasando o processo. Entendi. Então, por exemplo, não acordei legal hoje, tô com dor. Aí eu insisto em ir treinar. O correto seria não ir, né? Porque se eu tô com dor... depender da dor, né? Se a gente tá falando de um quadro crônico, você tem seu problema no joelho. E hoje ele tá inflamado, ele tá diferente. Então, hoje você vai treinar membro superior, você vai pensar no tronco, você vai treinar. Vai ser importante você manter a atividade física. Mas, de repente, nesse dia, você vai deixar de lado os exercícios específicos de joelho, né? Ou você vai baixar a amplitude ou a carga para que faça aqueles exercícios sem gerar dor ou desconforto na articulação. Que legal. E aí, voltando para a minha situação novamente. Nesse curto período que a gente se conhece, que você tratou intensamente, você percebeu alguma diferença no meu processo de recuperação, de ganho de força, volume muscular ou algo parecido? Se diz o tempo em comparação com pacientes não hemofílicos? Isso. Não percebi diferença. A recuperação teve o tempo normal, padrão ali de um trauma como o tipo que você teve. Foi dentro do mesmo time, não teve nenhuma diferença. Até no começo a gente conversava, né? Em quanto tempo vou conseguir pelo menos andar melhor? E aí eu falei, umas 3 sessões geralmente demora, né? Vamos ver como é que você responde. E batemos mais ou menos isso. E foi mesmo. Eu expliquei pra ela, gente, que quando a gente tem um sangramento, a gente não confia na articulação como a gente confia normalmente. E aí eu perguntei pra ela, falei assim, olha, fazia mais de 1 ano que eu não tinha hemorragia nesse joelho, eu não tinha trauma nesse joelho, e aí de repente eu caí, bati o joelho e a força que eu tinha adquirido nesse período de tempo, parece que eu tinha perdido tudo. E aí eu fiquei bem seguro, né, com relação a isso. Sim. E aí eu questionei da Kate Physio, e agora o contato dela é Kate Physio, que em quanto tempo eu ia ter ganho de força novamente. E eu voltei a treinar basicamente 15 dias depois. E de lá pra cá, parece que eu ganhei mais mobilidade, mais força. Sim. Do que antes do trauma. Sim. E fiquei contente com isso. Eu lembro que uma insegurança sua mas eu posso ganhar movimento nesse joelho? Esse joelho é crônico. Sim, você pode ganhar. A gente consegue ganhar, né? É claro, existem ali deformidades, né, já adquiridas que vai por um limite, né, o que a gente pode ganhar.
Mas mesmo um joelho com uma artrose mais avançada, com um desgaste mais avançado, ele tem ali um grau de amplitude que a gente pode recuperar. E é dentro desse grau que a gente precisa trabalhar, porque quanto mais amplitude, mais o músculo tem capacidade de contração. E aí os resultados aumentam. Então, se antes você conseguia, numa angulação curtinha, né, por força, por carga nos seus exercícios, se eu aumentar, mesmo que seja 10, 15 graus essa angulação, já é mais recrutamento do seu músculo, a resposta de fortalecimento é maior. Então, a gente está falando aqui que quem não tem um processo crônico que nem eu tenho e quiser ganhar força, quiser ganhar volume muscular, a fisioterapia ajuda também? A fisioterapia também ajuda, mas desde que haja ali alguma alteração naquela articulação, naquele segmento, né? Um indivíduo saudável, não tem nada. Minhas articulações estão livres de alterações. Ele não precisa do fisioterapeuta, né? Ele precisa ali do educador físico. Mas se existe alterações, eu tenho sim uma tendinite, eu tenho um desgaste articular, né? Eu já estou no processo de artrose por conta do sangramento, já estou num processo que a cartilagem está muito danificada, então precisa do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai fazer ajustes de carga, ele vai cuidar ali da parte de mobilidade que precisa ser recuperada às vezes manualmente, com as técnicas. E isso, só o exercício por si só é pouco, né? Você precisa também entrar com outras manobras para adquirir amplitude, flexibilidade, e isso vai potencializar a resposta do exercício, do fortalecimento. Então, se o meu médico recomendou 20 sessões de fisioterapia, ele não recomendou de besteira, então? Não foi. E geralmente, às vezes, a gente precisa ter mais tempo se eu tenho o objetivo de fortalecer, né? É que, em geral, os pacientes vêm sedentários para fisioterapia, né? Então, um perfil como o seu, eu já faço atividade, já estou indo bem, infelizmente, são poucos, né? A maioria não faz atividade física ou faz sem regularidade, então acaba não tendo nem memória muscular, nada disso, né? Então, o que a gente precisa, às vezes, acompanhar mais tempo para treinar esse indivíduo para ganho de força muscular na fisioterapia. E leva mais tempo para que o músculo responda, né? Não só 20 sessões. 20 sessões ali, se a gente pensar numa frequência de 2 vezes por semana, pode durar 2 meses. Né? Então, fisiologicamente, o músculo precisa de mais tempo para responder com aumento de força. Então, se é uma pessoa sedentária, não faço nenhuma atividade, estou começando do zero, às vezes ela precisa passar mais tempo na fisioterapia, 3, 4 meses, para que ela consiga fortalecer de fato, né? Então, eu tenho, vamos dizer assim, tive alguns sangramentos, minha musculatura tá enfraquecida, eu não tenho o hábito de atividade física regular, eu não confio na minha articulação porque eu tenho medo de ela falhar, ou de sentir dor, ou de fazer qualquer situação, em contraponto também aqui, ou começar a fazer uma atividade física, e aí, em vez de sair de lá legal, eu saio de lá com dor, e aí falo, não vou mais. Sim. Então, o interessante é procurar um educador físico para montar um treino, mas esse treino, o educador físico conversando com o fisioterapeuta teria um fator legal, assim, para... Sim. Em geral, o que eu converso com meus pacientes? Eu quero falar com o seu personal, eu quero conversar com o educador físico. Eu vou para uma academia, então eu vou mandar uma carta, deixar meu telefone, e a gente vai conversar para poder, dentro do que você tem, eu não vou prescrever o teu treino dentro da academia, mas eu vou orientar ali dentro do teu problema, do teu diagnóstico, o que deve ser explorado e o que deve ser evitado nessa fase. Que legal! Né? E aí o profissional da educação física, que não vai atuar em dor e inflamação, né, no primeiro momento ali, vai cuidar da parte de condicionamento, enfim, do desenvolvimento muscular, daí ele entra até nessa parceria com o fisioterapeuta, né? Tem que ter essa parceria. No serviço de hemofilia, tem alguns profissionais que são contínuos. Só que, falando como hemofílico agora, em muitas das situações, a gente ia 1, 2 vezes e corria. Mas não tô mais sentindo a dor, tô legal. Uhum. Só o fato de não sentir dor quer dizer que aquele processo já tava ok? Não.
Porque a dor é só um sintoma, só um sinal e sintoma. A dor controlou? Ok, agora a gente pensa em reequilibrar a parte das alterações mecânicas que você tem. Às vezes tem um enfraquecimento, tem a diminuição do trofismo muscular, ou mesmo sem dor, mas eu ainda não dobro completamente esse joelho, essa articulação não tem um movimento completo, né? Ou eu tô realmente ali ainda com alguma alteração no meu jeito de andar, mesmo sem dor, né? Então, tudo isso deve ser avaliado porque às vezes você não tem resposta dolorosa ou inflamatória no primeiro momento, mas você está tendo várias adaptações e compensações que geram prejuízos em outras áreas, né? E esses prejuízos podem lá na frente ter outros diagnósticos, né? Que não tem nada a ver ali Sim. com o quadro de hemorragia, não tem nada a ver com a hemofilia, mas problemas de sobrecarga que foi em decorrência daquela lesão. E que dica você daria para uma pessoa que você conhece que é hemofílica, que seja crônico ou não, como eu? Crônico ou não, a dica é fazer atividade física. Você ter uma atividade física regular, né? Essa atividade física regular, ela pode ser aquela que você se adapte melhor, né? Eu gosto de nadar, eu gosto de dançar, eu gosto de exercícios de força. Essa atividade tem que fazer parte do teu dia a dia, né? Paralelo a isso, se você tem já algumas alterações, né? Eu tenho desgaste, eu estou realmente num quadro crônico. Aí você não escapa do fortalecimento específico. E o fortalecimento específico entra musculação, né? Exercício com personal ali, ou um pilates orientado para um foco em fortalecimento. Então, essas atividades têm que fazer parte, porque o fortalecimento na articulação-alvo, ali onde está acontecendo o problema, é o que vai dar estabilidade para a articulação. Então, atividade física regular e, se você já tem um diagnóstico, uma atividade orientada de fortalecimento. Tá, quando a gente fala orientada, a gente fala do profissional que vai montar um treino pra gente, né? Não vai sair, eu não vou chegar lá e falar assim, eu quero fazer isso aqui, vou jogar pneu pra cima. Por conta daquilo que a gente estava conversando, o que vai acontecer? Eu vou me quebrar, eu vou sentir dor e eu não vou voltar mais. E vou voltar a estaca zero. Ou eu vou desanimar, ou eu vou adquirir algum problema que eu vou ter que procurar tratamento depois. E você me deu uma dica muito legal, que inclusive me fez voltar a falar com o ortopedista, que foi com relação ao meu processo de desgaste do meu joelho mesmo, né? Uhum. E eu fiquei bem pensativo, bem reflexivo com isso, e eu voltei para dentro de casa e fui refletir e ver qual é a importância que os nossos joelhos e os nossos tornozelos têm pra gente, né? Sem eles, a mobilidade vai embora. E falando em tornozelo, porque eu entendo que se a gente tem uma dor no tornozelo ou uma dor no joelho, a gente vai acabar compensando o andar. Sim. E aí vai pegar quadril, pode pegar lombar. Uhum. Que dica que você daria, por exemplo? Eu tenho dores no tornozelo, sou extremamente resistente a ir no fisioterapeuta. O que eu poderia fazer de analgesia além de gelo? Em geral, o gelo que funciona melhor, né? O calor também pode entrar, desde que não seja uma fase aguda. O que é a fase aguda? É aquela fase que está inflamado, está realmente inchado, com a dor mais intensa. Então, nessa fase aguda, a gente não usa calor, usa só gelo. Mas o calor e o gelo ele pode ser usado na fase chamada crônica, na fase que já não tem mais... No caso do hemofílico, a gente não faz calor. Não faz calor? Não. Então, nesse caso, dentro do autocuidado, só o gelo. Mas a analgesia também, o movimento participa da analgesia, né? Então, não vou mexer porque tá doendo. Mas, às vezes, recuperar o movimento faz parte de melhora da analgesia, porque o movimento drena o inchaço, o movimento também ajuda a cápsula articular a se recuperar. Eu lembro que você chegou em casa um dia desses e falou assim pra mim, você fez o fator? Olha como é importante isso. Dentro do seu conhecimento, você já agregou que pra gente fazer a sessão e sair dali 100%, para ter um resultado legal, você tinha que ter feito a profilaxia. Então você fez. Então isso você não é uma profissional que estava dentro de um hemocentro, dentro de
uma equipe multidisciplinar que trata só do De hemofilia. Mas isso, esse é o objetivo de você estar aqui nesse bate-papo. Uhum. Mostrar para os meus amigos que estão nos assistindo que a gente consegue encontrar profissionais próximos da nossa casa ou que possam até ir na nossa casa nos atender sem que a gente sofra ter que atravessar a cidade para ir na fisioterapia. E isso é importante. Sim. E eu sou extremamente grato e te agradeço mesmo de coração por você ter entrado na rede de apoio. Você faz parte da rede de apoio. Eu vou indicar você para um monte de gente. Que bom, feliz pela confiança. Porque para mim foi importante. Trouxe tranquilidade para minha família me ver bem. Tanto que a cobrança era assim: e aí, tem hoje? Tem fisioterapia hoje? E eu me senti confortável e extremamente aberto a bater um papo com você dos meus medos, das minhas inseguranças, porque eu enxerguei em você uma ótima profissional. E aí eu vou deixar de dica para você: converse com o profissional, conheça o profissional com quem você está batendo um papo, com quem você está chamando para te atender, porque eles são de extrema importância. A gente conhece o nosso corpo, mas a gente não conhece tudo. Kate, mais uma pergunta que eu vou te fazer, que não é do meu... Eu não tenho isso, mas pode ser que quem esteja assistindo passe por isso e de repente consiga tirar dúvidas com o que a gente fala agora. Eu tenho joelho e tornozelos comprometidos. É crônico já. E o que eu faço para preservar meu quadril, minha lombar? Às vezes a gente não lembra, né? Que tem outras articulações envolvidas. Se meu joelho não tá legal, se meu tornozelo não tá legal, alguém vai pagar essa conta ali. Alguém vai compensar para eu conseguir mexer, abaixar, levantar, né? Sim. Então, para preservar, primeiro, você precisa envolver essas outras áreas no teu processo de ganho de flexibilidade, de fortalecimento. Então, se eu vou lá na academia, eu não vou focar só nos exercícios de tornozelo e joelho. Eu também vou pensar no quadril, né? A gente trabalhou bastante glúteos lá, e aí até você reclamava um pouquinho, né? Tem que entrar com fortalecimento de glúteos, tem que entrar com core, que é a estabilização da coluna, né? Então, esses exercícios de core, específico, pensando em coluna, vai manter a estabilidade da área e isso protege a tua coluna. Então, essas adaptações que a gente está conversando, que vão existir, elas vão gerar menos impacto se eu tenho uma musculatura legal para absorver, né? E dentro daquilo que a gente já tinha conversado, não vamos negligenciar a ganho de amplitude, a manutenção de amplitude, mesmo que seja algo crônico. Vamos desistir da articulação, né? Então, sempre manter a articulação máximo de liberdade que ela consegue de movimento. Não pensar só em força, mas também em mobilidade, em movimento mesmo. Você trabalha há quanto tempo com fisioterapia? 15 anos. Uau! Tá explicado. 15 anos de formato. E nessa clínica que você trabalha agora, você tá há 7, 8 anos por aí. Dentro desse range de tempo que você conhece fisioterapia, o que você já viu de muito assim que você falou: não, esse caso aqui nunca vai ter jeito, e de repente a pessoa tava 100%? Tem tanta coisa. Mas eu aprendi a confiar, né, no processo da fisioterapia. Eu sou muito... eu acredito que vai funcionar. Eu compro a briga, entendeu? Então, às vezes, tem casos que melhoram mais rápido do que eu imaginava, né? Às vezes eu sou surpreendida, esse caso é simples, vai melhorar rapidinho. E não, acontece alguma coisa ali no meio do caminho e tem que pensar diferente, tem que pensar fora da casinha, né? Não é muito receita de bolo fisioterapia. Por isso que eu prego e vivo isso, né? Que é a fisioterapia individualizada. Você fazer a fisioterapia em grupo, você perde totalmente essa individualização que é importante. Você tem uma artrose no joelho, mas não é igual de outra pessoa. Não tem como ser, né? E se não tem só isso, você não é só isso. Né? Então, você precisa pensar quem é o paciente, quais são as demandas dele, né? E se eu for fazer algo em grupo, você tem problema no joelho, são só esses exercícios que você precisa. A chance de falhar é muito grande.
Então, a fisioterapia individual, personalizada, que você vai acompanhando o paciente, reavaliando a cada sessão, ela vai dando mais resultado. E vai ficando bom para o paciente e para o fisioterapeuta também, que quer ver o resultado. Você falou uma palavrinha por mais de uma vez, que é personalizado. O tratamento do hemofílico, ele é personalizado. Tem que ser, né? Porque eu, Washington, né? Eu tenho 1,80 m, peso 80 quilos. Eu não posso me comparar com o João, que tem o mesmo peso que eu e a mesma altura. Sim. O biotipo dele é outro. Então, o tratamento para ele vai ser de outra forma. Então, é o que eu falo para vocês sempre. Dúvidas? Procure o seu médico. Procure o profissional que acompanha você. E senta com ele, bate um papo mesmo. Porque é importante isso. Porque não é receita de bolo, como você disse. Uhum. E eu não posso falar assim, ó, deu certo pro Washington desta forma. Sim. Então eu vou fazer dessa forma que vai dar certo para mim também? Não. Pro Washington deu certo dessa forma, porque pro Washington pode ser que a alimentação do Washington, mais os hábitos que ele tem, mais a demanda do dia a dia, né? N situações que vão somando uma na outra, que faz com que a gente tenha eu tenha um resultado. Sim. Então, quando você mencionou essa palavra personalizado, eu falei, é exatamente isso. Porque o nosso tratamento é personalizado, seja na profilaxia de fator, ou seja na fisioterapia, Sim. ou seja no treino. E aí, eu não me comparo. Eu chego na academia hoje, eu vejo uns brutamonte levantando 2 carros de peso. Sim. Não quero aquilo. Não faz sentido. Não quero aquilo. Eu quero estar melhor dentro das minhas condições para que eu tenha mobilidade e eu consiga ir longe. Devagar e sempre. Na corrida da tartaruga, sabe? Da tartaruga e a lebre, eu prefiro ser a tartaruga. Chegar lá onde não é o objetivo, mas não preciso chegar lá correndo. Então a gente consegue isso com os tratamentos adequados. Eu não vou fazer a minha culpa aqui. Eu te fiz algumas perguntas no começo do nosso bate-papo, justamente porque isso acontecia comigo. A médica falava pra mim assim, Washington, fisioterapia. Eu ia pra fisioterapia porque eu tava com dor. Tava com o joelho inchado. Chegava lá, fazia gelo, fazia o choquinho. Fazia o choquinho. Tinha que fazer exercício pro glúteo. Aí, depois da segunda, terceira sessão, que eu já não tava mais sentindo dor, eu... Tchau. Sumia. Hoje eu não teria experiência e não estaria aqui batendo esse papo com você se eu não tivesse passado por N coisas que eu passei. Mas eu quero evitar, e aqui esse bate-papo vai servir justamente como exemplo para outras pessoas, outros meninos não terem a mesma sequelas que eu tenho. Então hoje as pessoas olham e falam assim, mas você é fortão. Aí eu costumo dizer que as pessoas veem os tombos que eu tomo, mas não vê as pingas os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. E realmente tem a rotina, e isso eu faço na minha página do Instagram. Eu faço uma rotina diária, e eu posso, todo dia mesmo que eu fui pro treino, às vezes eu levanto sem mínimo de vontade. Sim. E agora tem 3 vozes que falam comigo. Primeira, minha hemato. Que ela fala que pra eu me cuidar, que eu estando bem, minha família, minha rede de apoio vai estar bem. A minha fisioterapeuta, que você é minha fisioterapeuta, embora a gente não vá estar sempre fazendo sessões, sim, mas você faz parte da rede de apoio, então fortaleceu, você tem que fazer aquele exercício lá. E coloquei o fortalecimento que eu já fazia, mas não fazia focado, como rotina também. E aí dentro desse processo, eu vi uma melhora muito grande
até na minha marcha. E aí aqui eu tô falando pros meninos que são da minha geração, que é crônico, que tem os joelhos comprometidos que nem eu tenho, e sem dor como eu sentia há um determinado tempo atrás. É óbvio que eu cuido para não ter isso, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que quando eu mudo, eu tô sempre entre os 79, 80, 77, por que quando eu subo um pouquinho mais de peso, meu joelho dói e minha lombar dói? Aí entra o fator sobrecarga, né? Então, aquela região que já está com degeneração, então tá ali os sistemas de amortecimento, que são as cartilagens, os discos, eles já estão no processo de desgaste, especialmente a cartilagem. Então, se eu coloco mais carga sobre ela, né, aquela capacidade que tem de dissipar a carga para absorver é diminuída. Você tem ali pontos onde gera mais pressão e aquilo inflama, aquilo dói. Então, controle de peso também faz parte. Se eu coloco mais carga, aumenta a demanda da região e já é uma estrutura que está com a arquitetura modificada, né? Então, ganho de peso tem que também ser controlado. Entendi. Você me deu um puxão de orelha agora? Sim. Não vou poder sair comendo tudo que eu quero comer? Não é isso. Não. Mas a gente precisa... Equilíbrio, né? Exato. Ter o equilíbrio, porque quando a gente sente dor, automaticamente é uma reação em cadeia, como a gente já falou. Uhum. E quando eu tô bem, inclusive tem um menino que me segue, que ele fala que o cotovelinho de vidro dele não deixou ele fazer algumas coisas. E quando a gente não tá bem, os cotovelos também, quando a gente sente que... Eu falo que a gente tem um sexto sentido, e quando a gente vai ter hemorragia articular, a gente parece que já sente que vai acontecer alguma coisa. Mas aí quando a gente coloca a mão, ele tá meio quente, e aí que pra você, mãe e pai, você vê o seu filho puxando um pouco do lado esquerdo, do lado direito, e aí você pergunta pra ele se ele tá bem, e ele fala que tá, coloca a mão. Sentir a temperatura. Sentir a temperatura, ver se tá quente ou não tá quente, tornozelo, joelho. E eu falo que a gente tem o sexto sentido, porque a gente sente, parece que caiu areia na articulação. Uhum. Então quer dizer que o que eu sinto no joelho, que é por não ter as cartilagens todas possíveis, isso pode acontecer com outros membros do corpo que também auxiliam se eu não me cuidar? Também. A gente pensa em todas as articulações, né? Você tem ali alterações, vamos pensar no teu caso, joelho e tornozelo. Então já sei que o quadril, a lombar, o membro contralateral, né, que é a perna oposta, eles estão trabalhando ali já há algum tempo fora do eixo, por assim dizer, né? É igual um carro. Tá fora do eixo, você vai ter mais gasto de um lado ou do outro, né? O pneu vai gastar mais, o pastilho vai gastar mais. Então, o corpo também funciona da mesma forma. E esses sistemas que a gente tem, né? Seja cartilagem, meniscos, discos, tudo isso também sofre processos degenerativos, né? Que com o tempo, processo degenerativo maior é uma artrose, é o desgaste, né? O famoso desgaste. Então, faz sentido, mesmo que eu tenha... Por exemplo, o meu joelho esquerdo comprometido. Uhum. Então faz sentido, mesmo assim, eu fazer físio como profilaxia para fortalecer o lado oposto. Isso. Então, mesmo no processo, eu tenho queixa só de um lado, mas isso não impede, e na verdade nem é indicado a gente pensar só de um lado, a gente vai pensar em reequilíbrio, né? Então, fortalecimento é bilateral. Não tá fazendo dos dois lados o exercício? Eu pensava Peguei. Eu pensava de um lado só. Por que eu vou te falar que eu pensava de um lado só? Porque o meu lado esquerdo... Descobri. O meu lado esquerdo, minha perna esquerda, era muito, infinitamente mais forte que minha perna direita. Então eu pensava assim, se a esquerda já tá forte, não tem que fazer pra esquerda. Tem que fazer só pra direita. Uhum. Tô errado. Está errado. Vamos fazer dos dois lados? Ó, eu me pego fazendo aquele exercício constrangedor. Gente, é um exercício constrangedor que ela me deu pra fazer. Eu deito de ladinho, levantando a perna, mas eu faço.
a minha saúde Você não posta exercício, só posta só a faixinha, né? É. Porque às vezes que eu tentei fazer o vídeo do exercício, eu fiquei meio constrangido. Ai, meu Deus. Mas eu tenho sentido diferença e eu tenho feito dos dois lados. Por que por mais que o meu lado esquerdo seja forte, eu não tenho tanta flexibilidade nele. Daquele lado esquerdo? É. Força e flexibilidade são coisas totalmente diferentes, né? Você vai trabalhar a flexibilidade com movimentos amplos, com alongamentos, né? Então, você vai ter que incluir outro tipo de demanda para aquela região para recuperar flexibilidade. E o fortalecimento é aquele exercício, por exemplo, musculação, né? Que é suportar carga, são repetições. Então, necessariamente, você vai precisar das duas coisas, das duas demandas ali do teu corpo para ganhar flexibilidade e fortalecimento. E eu consigo fortalecer sem sair do sofá? Sem sair do sofá, não. Ah, mas eu não gosto de isso aqui eu não tô falando eu, tá? Tô colocando aqui alguém que esteja assistindo que fale assim. Não gosto de exercício. Não gosto de atividade física, não gosto de academia. A fisioterapeuta, eu tô indo e ela falou que eu preciso fazer algum exercício para fortalecimento. Sim, então você pode adaptar alguns exercícios para fazer em casa, mas vai ter que se mexer, não tem jeito. Geralmente, o que eu prescrevo quando o paciente não faz uma atividade física regular? A gente vai combinar aqui uma sequência de exercícios que você vai fazer em casa. Você vai comprar um elástico, você vai comprar uma faixa elástica para poder utilizar durante os exercícios, mas você vai ter que ter essa rotina. Tem que ter uma parceria. E se eu falar para você que fiz e não fiz? Mas eu vou confiar que você fez, por que você não faria? Teu corpo? Sei lá, de repente ela me falou para fazer e eu fiz. Você tem como identificar que eu não fiz? Sim. A resposta não é a mesma, né? Lembra quando entendi. eu cheguei e falei, você tá crescendo, né? É verdade. Tá crescendo? O que aconteceu? Gente, tá fazendo direitinho. Ela observa mesmo. Seja no andar, ou seja só no simples fato de ela pôr a mão no joelho ou no tornozelo, ela já falou, opa, Exatamente. não tava assim a semana passada. Fez, não fez? A gente percebe. A importância desse bate-papo aqui é bem essa. Por isso que eu falei pra você no início, que a gente iria... você tá tirando um monte de dúvidas minhas e eu tenho quase certeza que você tá tirando dúvidas de um monte de gente que tá nos assistindo. E dicas. De fortalecimento em geral? Então, fortalecimento, às vezes a pessoa pensa, você tem problema no joelho? Eu quero procurar na internet, eu quero pesquisar exercícios de joelho, né? Mas vamos pensar em fortalecimento do corpo como um todo, né? Porque é aquilo que a gente conversou desde o começo. Adaptações geram, né, ali sobrecargas em outras regiões. E se você está pensando no membro inferior, ele não é só um joelho. Você tem um quadril, você tem um tornozelo. Então, qual é uma boa dica? Envolver exercícios que mexam todo o corpo, que mexam todas as articulações. E especialmente exercícios que têm a ver com as coisas que a gente faz no dia a dia. Como sentar e levantar. Então, eu preciso ter um exercício de agachamento dentro das minhas limitações, que seja, mas eu preciso incluir. Eu preciso ter uma panturrilha forte, porque isso vai me ajudar na marcha. Eu preciso de glúteos fortes, porque isso vai estabilizar minha pelve, meu fêmur, em relação ao que acontece com o membro inferior, né? Eu preciso também de uma musculatura de tronco, abdômen bacana, porque o tronco vai ter muita relação em movimento no que acontece na forma de andar, no equilíbrio muscular. Então, preciso pensar no fortalecimento global. Então, se eu quero começar a fortalecer, não vou pensar só no meu membro inferior que está afetado ou no meu membro superior que está afetado. Incluir todos os grupos musculares, especialmente os grandes grupos, se eu estou pensando numa profilaxia, né? E os específicos, se eu já tenho um diagnóstico. Então, aquilo que a gente já conversou, acho que tem que ter, você não se livra dos exercícios de glúteo, de rotador lateral, que é isso que a gente conversou, né? Você já fazia muito bem isquiotibiais, já fazia muito bem os extensores, mas vamos incluir esses outros grupos musculares, porque tem tudo a ver com a estabilidade das regiões afetadas. E, gente, tudo isso que a gente está falando aqui é meramente dicas. E aí, dicas que eu tô pegando algumas aqui para mim, e já peguei algumas, e outras
estamos deixando aqui para vocês. Já aproveitando, você que está assistindo esse vídeo, curte, dá um like, envia para quem você conhece que precisa ouvir esse vídeo, precisa ouvir essas dicas, que vai ser bastante importante para você e para ele também. E eu falo que para mim foi interessante porque eu não fazia os dois lados. E eu falo, eu preciso fortalecer a perna esquerda, então vou fortalecer a perna direita, vou fortalecer a perna direita, então eu só fazia para a perna direita. Uhum. Agachamento? Para quê? Agachamento quem faz, na minha cabeça, é a mulherada aqui, né? Que é bubu na nuca. Glútea pra mulher, né? Mas quando a gente conversou e você me explicou que fazia parte do meu aparelho motor, e aí eu passei a entender que se eu não tenho o glúteo forte, não tenho a panturrilha forte, eu tava forçando o joelho. Exato. Então, por isso que algumas situações eu sentia dor. Eu andei um pouquinho mais, tava sentindo dor no joelho. Tá, já não tem todas as cartilagens que tem, mas o pisar era incorreto. Então, não só pensando em mim, mas pensando nos meninos todos aí que já têm o joelho comprometido, e você que não tem o joelho comprometido, cuide. Quando a sua médica falar, vai fazer 5 sessões de fisioterapia, vá fazer 5 sessões de fisioterapia. Tem alta fisioterapia? Fisioterapia tem alta, mas você tem aquela referência, né? É o que a gente conversou. Eu tenho o meu fisioterapeuta. Se eu tô fazendo um exercício e sentir algo diferente, é aquilo que você fez semana passada. Aconteceu isso e isso. Me mandou mensagem. Hoje não faz isso, tenta controlar, senão eu vou precisar te reavaliar em relação ao que tá acontecendo. Então, tem alta fisioterapia, mas é aquela alta monitorada, vamos chamar assim. Que bacana. E o que eu fiz a semana passada foi tão de bate-pronto. Ela tava de férias. E eu mandei mensagem para ela nas férias. Porque eu senti um desconforto ao descer a escada. E eu falei assim, eu não sentia isso. O que será que tá acontecendo? E aí eu te questionei. E quando você me falou o que eu precisava fazer, eu fui e fiz. E realmente amenizou a dor. Então, às vezes a gente recorre a sentir um desconforto e aí corre pro remédio. Vai pro remédio. Aí a Adriana que nos ouça, vocês vão conhecer a Adriana. A Adriana que não nos ouça, mas eu tomava ibuprofeno. Você falou? Paulatinamente. Uhum. E hoje, eu perdi até as contas de quanto tempo faz que eu não tomo um ibuprofeno. Não poderia estar falando isso aqui. Mas é minha realidade. Sim. Isso é sinal que você está controlando dor e inflamação com outros recursos. Faz tempo que eu não tomo anti-inflamatório. Uhum. E aquele anti-inflamatório que vocês tomam. Por quê? Porque eu compensava, eu estava sentindo dor, eu compensava no... Sim. E aí, a partir do momento que eu comecei a fortalecer, e não só... porque a gente vê resultado rápido, membro superior, né? Principalmente homem. A gente vê resultado do membro superior. Mas quando eu passei a fortalecer o membro inferior, fazendo fisioterapia, literalmente, que a gente chega na academia e o pessoal fala, essa fisioterapia aí. Eu falei, isso mesmo, tô fazendo fisioterapia. Sem peso, só com o peso do corpo, ou às vezes nem com o peso do corpo, sentado. A partir do momento que eu fiz isso e eu senti eu fortalecer, a minha marcha mudou e eu senti que eu não forçava tanto só o joelho ou tanto só o tornozelo, e a marcha passou a ser em conjunto com o aparelho locomotor inferior, que a gente não sabe o que é, mas quando a gente sente os desconfortos, a gente acaba meio que sentindo. A perna puxou daqui, você fala, mas doeu ali. Isso faz parte da reação em cadeia que a gente faz.
E quanto mais o tempo passa, essas adaptações aumentam, né? Se antes eu compensava só com o quadril, dali a pouco estou entrando com a lombar, dali a pouco já está entrando o outro membro, né? Então, começa a ter um efeito cascata que não é bom, né? Não é saudável. Agora, uma dúvida que eu tenho. Quando eu falei pra você que era hemofílico, quantas quantas interrogações veio na sua cabeça? Ah, muitas. Muitas interrogações. Espera lá. O que eu faço com trauma normal vai funcionar para ele? Deixa eu entender como é que o organismo vai reagir com o tratamento. Deixa eu entender quais são, né, a forma que o corpo vai reagir tendo hemofilia. Você foi pro buscador pra entender o que era? Fui pro PubMed, né, enfim, toda... Deixa eu entender o que é isso, meu Deus. Gente, eu sei que pra gente que tem a coagulopatia é chato explicar, mas quando a gente encontra bons profissionais, a gente tem que explicar. A minha hemato mandou uma cartinha pro procedimento que a gente precisava fazer, e eu repassei algumas coisas que eu sei que pra mim seria desconfortável, e a gente acabou fazendo. E consequência disso, foi sucesso. Eu recuperei mais rápido do que eu estava imaginando. E pretendo continuar nesse processo. Então, quando a gente fala para uma pessoa que a gente é hemofílico, já foi muito difícil. Lá atrás já foi muito difícil. Para mim, principalmente, eu relutava em explicar o que é, mas hoje eu achei uma maneira fácil de explicar o que é hemofilia. Para você, eu falei que era hemofílico no primeiro momento. Não te dei detalhes, porque eu entendi que naquele momento você ia entender um pouco mais o que era hemofilia para ver como você ia conseguir poder agir comigo. E foi muito bom isso. Então, para você que é profissional que está assistindo esse vídeo também, eu recomendo ouvir o que é hemofílico, não corra. Faça que nem a Kate. Aceite como um desafio e vá buscar informações. E aí, a gente, enquanto paciente, consegue ajudar vocês com as informações que a gente tem. Mas caso vocês tenham mais dúvidas, pode nos questionar que a gente coloca vocês em contato com os nossos Profissionais médicos. referências da área, né? Eu tive essa conversa. Se ela quiser bater um papo, posso dar o contato? Posso pedir para ela ligar aqui? Posso dar o contato dela para vocês baterem um papo? Claro. Então eu acho que tratamento a gente não faz sozinho. Não. É sempre em conjunto. Uhum. Parceria, né? E eu tenho uma frase: informação gera conhecimento. E esse conhecimento a gente também não consegue sozinho. Verdade. Então eu conheço um monte de coisa hoje sobre joelho, porque você me orientou e você me ensinou. Sei muito sobre mim? Sei. Faço atividade física 5 vezes por semana? Faço. Mas isso faz do Washington perfeito? Não. Eu acho que o que eu quero conquistar é mobilidade. Já tenho até aqui. E eu quero chegar nesse processo evolutivo da minha mobilidade, lá nos meus 70 anos, não é porque eu perdi 80% do meu joelho que eu vou relaxar e falar, já não tenho joelho mesmo, vamos que vamos. Não, eu quero, já perdeu, mas daqui pra frente eu quero manter o que eu tenho com a qualidade, para que mais pra frente eu consiga olhar pra trás e falar, olha, valeu a pena. E dentro desse período, desse range de tempo, vou contar com você. Com certeza. Para você me dar dicas e me orientar e, como eu disse, fazer parte dessa rede de apoio que foi muito importante nesse momento que eu passei, que eu fazia muito tempo que eu não tinha hemorragia no joelho. Tinha até esquecido como era.
Porque a profilaxia pra mim tem sido tão boa que não sabia nem como era. E até que, em contraponto, foi bom ter tido isso, porque eu conheci você me ensinou algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer e eu coloquei na rotina agora, que é esse fortalecimento. Vou pedir para você mais dicas. Sim, claro. Tô no sofá, não tenho vontade de ir, eu já tenho meus tornozelos comprometidos. Quero tirar dúvida com o profissional. Consigo? Consegue, claro. Hoje é muito mais fácil você acessar profissionais da área de saúde do que era no passado, né? Se eu te ligar, falar assim, Kate, olha, eu vi o vídeo do Washington. Se falar o nome do Washington, então tá tudo certo. Olha aí, ó. Consegue falar comigo. Se falar que veio do Washington. Eu tava lá vendo o vídeo do Washington. O Washington falou que eu podia bater um papo com você. Olha, tenho isso. Como que funciona? Você vai conseguir atendê-lo? O que você vai fazer? Assim, o que a gente precisa para individualizar e ter o resultado? Sempre a avaliação física, né? Então, ver o paciente, fazer os testes, perceber as alterações e o que pode ser recuperado, o que tem que ser, em que investir para melhorar, é o fundamental, né? Às vezes a pessoa descrevendo o que ela tem é limitado e também a percepção que a pessoa tem de si, às vezes não é a mesma visão que o profissional precisa ter para poder chegar a um ponto ali do diagnóstico fisioterapêutico, do que precisa ser realmente recuperado para reabilitar. Então, o ideal é a avaliação física. Mas você quer uma dica, você quer tirar uma dúvida se o seu problema é realmente algo para o fisioterapeuta cuidar? Então, sempre esse canal está aberto, né? Pode contar comigo, perguntar, questionar, e aí eu posso responder se eu posso te ajudar ou não. Mas a avaliação física é fundamental para entender o que fazer e, a partir dali, montar algum tipo de programa de tratamento. Seja algo online, seja algo presencial, né? Às vezes a pessoa mora longe, aquela questão que a gente conversou de ter alguém perto, né? E faz toda a diferença, porque fisioterapia é um tratamento de médio prazo, não é uma coisa que você vai um dia e resolve. Sim. Então, às vezes, você fazer algo online, hoje em dia, também funciona bastante, dependendo do que for. Ah, que legal. Então, aqui fica a dica para vocês. Conversou com o médico que faz acompanhamento. Ele falou assim, ó, conversar com o fisioterapeuta seria bom? Procure um profissional que você tenha confiança e que vai te atender e que vai encarar o seu processo como mais um processo e que ele possa tirar dúvidas tanto com você ou quanto com o médico que você se trata. Essa rede de apoio, de novo, essa rede de apoio é extremamente importante para a gente se manter bem. Kate, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado por esse bate-papo, foi incrível. Como que as pessoas fazem para te achar? Podem usar o Instagram, podem pedir meu telefone para você. O seu Instagram é Kate Físio. Kate Físio. Tá vendo? Eu falei que o contato dela é Kate Físio. Procura aí nas redes sociais Kate Físio, que ela vai estar à disposição e vocês vão conseguir ver o trabalho que ela faz no dia a dia. Obrigado. Eu que agradeço, quero te parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que você faz. Já sou sua fã, tenho orgulho de você, de tudo, da disciplina, né? É orgulho da físio. Paciente é orgulho da físio. Não é fácil, mas o que eu falo pra você, tem as 3 vozinhas na cabeça ali. A terceira voz que eu não falei qual era da disciplina. Vá. Ele levanta e fala, não, quero ficar mais 20 minutos aqui. Não, vá. Então, isso é importante. A disciplina faz a gente fazer coisas que normalmente a gente não faria, ou que a gente não está com vontade de fazer. Mas a disciplina é o fator-chave. E obrigado pelo elogio, pelo ver esse Washington, que às vezes eu não vejo, mas é interessante para mostrar esse lifestyle que eu tenho, que eu adquiri, que eu nem sempre tive. Sim. E que mesmo depois de ter esse lifestyle, eu tô aprendendo coisas com profissionais que eu tô agregando, que eu tô trazendo pra parte de mim. Muito obrigado mesmo. Gente, estamos aqui mais uma vez. Vamos voltar. Deixa aí embaixo do vídeo sugestões,
dicas. O que vocês querem ver aqui? Conta aí pra mim o que vocês querem ver. Vamos ver se a gente consegue achar pessoas, bons profissionais que nem a Kate, para vir aqui nos tirar as nossas dúvidas. Até a próxima!